pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Laura e sejam bem-vindos ao Pensar ao Ler. Hoje eu vou contar para vocês tudo que eu andei lendo desde janeiro até 17 de maio. Até esse momento do ano eu esperava já ter abastecido o canal com mais vídeos, inclusive eu gravei um vídeo, mas eu já vou falar sobre ele mais pra frente, mas eu não consegui. E, enfim, sem muitas desculpas, é isso que dá pra fazer, então estamos aqui falando novamente sobre as minhas leituras. E eu li muita coisa mesmo. Praticamente a quantidade total de livros que eu li no ano passado, o ano inteiro, eu já li. Agora, antes do primeiro semestre inteiro. Isso é uma coisa bem interessante de observar, que por motivos muito específicos da minha vida, eu sei porque eu estou lendo mais agora, eu sei porque eu consigo ler, porque eu sinto prazer de ler, eu sinto de novo essa vontade de continuar, estar sempre lendo, que eu já não tinha mais nos últimos anos. Eu sempre li, como eu falei no vídeo de dezembro, eu sempre li, eu estava sempre lendo, mas não com a mesma voracidade que eu estou agora. Então, são coisas que interferem no nosso ritmo de leitura e tá tudo bem, a vida é assim mesmo. Não vou me demorar muito porque são muitos livros, são 14 livros para falar e eu tenho muito para falar sobre eles. Estou aqui com a minha colinha porque vai ter uma pequena mudança no meio disso tudo. Isso mesmo, 14 livros, que eu já explico mais pra frente também. Então eu vou começar fazendo uma errata, porque no vídeo de dezembro eu falei sobre Mau Hábito, da Alana S. Porteiro, e na verdade eu não li esse livro em dezembro. Eu finalizei ele já em janeiro, no dia 24 de janeiro, e foi uma leitura incrível. Ele traz a transexualidade de uma maneira muito pesada, mas também muito bonita e muito necessária. É um livro que eu gostei muito de ter lido e me fez sentir uma sensação única na literatura, que é quando as vivências do personagem, o que ele sente, eu acabei sentindo também em momentos aqui em que eu fiquei sem ar durante a leitura, eu ia prendendo a respiração, enquanto o personagem estava vivendo aquele sentimento, aquela angústia, eu estava sentindo também. Então é uma leitura muito valiosa, que eu gostei muito de ter realizado em janeiro, não, em dezembro. Aí tivemos a primeira decepção literária do ano, e essa pegou um pouquinho porque foi de um autor que eu tenho um dos meus livros preferidos da vida, que é o Victor Hugo. Ele escreveu Os Miseráveis, que inclusive é um livro que eu quero muito reler. Mas agora, com Notre Dame de Paris, ou O Corcunda de Notre Dame, eu me decepcionei muito, porque a história não fez sentido, e principalmente em relação à mulher. Eu acho que isso foi o que mais me chateou em toda a história, foi a personagem principal. Esse olhar ingênuo para as mulheres, esse olhar de que ela é uma donzela que precisa ser salva e que ela precisa fazer penitências. É muito trágica a história e, ao mesmo tempo, para mim, ela não fez sentido nessa tragicidade. Não foi uma leitura que eu gostei de fazer, inclusive eu fui arrastando ela até o final. E é sempre esse olhar de penitência que o Victor Hugo coloca nas mulheres. Isso foi o que eu vi também em Os Miseráveis, e eu falei isso também na época. Eu lembro muito bem das passagens em que a gente tem a personagem também sendo... Ele é como se ele não gostasse das mulheres, é como se o Victor Hugo quisesse que elas sofressem, com que elas tivessem que realmente pagar uma penitência por ser quem elas são, por serem mulheres. Eu quero reler Os Miseráveis, eu tenho certeza que eu vou me decepcionar de novo com essa parte, mas eu gosto muito de outras partes do livro e elas são as minhas preferidas da vida. Eu não posso deixar de lembrar da Laura leitora sem lembrar do Bispo Dom Bienvenu. Ele faz parte da minha jornada como pessoa. A primeira parte do livro é uma das minhas preferidas de toda a vida inteira, assim, e eu sempre choro na mesma passagem, assim, de soluçar. E tive mil sentimentos ali por aquela parte. Mas quando chega na parte da Cosette, eu já não posso dizer a mesma coisa. Do Jean Valjean também eu tenho minhas ressalvas com outras passagens, mas eu não posso deixar de lembrar sempre disso, que é um dos grandes livros da minha vida. E, enfim, já fiquei falando aqui de outras coisas que não do livro que eu li, mas me decepcionei muito, não foi um livro que eu gostei. Aí, eu fiz duas releituras maravilhosas, que eu fiz vídeo aqui para Pensar ao Ler, que foram de Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, e O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë. Dois grandes favoritos da vida. Eu falei muito naquele vídeo, tem um vídeo antigo também sobre O Morro dos Ventos Vivantes. Foram duas leituras que me atingiram novamente. Eu
tinha ele como os preferidos da vida, duplicou agora preferidos da vida, porque O Morro dos Ventos Vivantes é uma das histórias mais lindas que eu já li em relação a ódio, vingança, transformação de personagem, raízes, questões sociais e pitadinhas assim de amor obsessivo, relacionamentos, conviver com outras pessoas, se relacionar com outras pessoas, colocar expectativas em cima de pessoas e também delegar a sua vida a elas. Então é uma mistura de sentimentos valiosíssima e Admirável Mundo Novo com muitas reflexões. Reflexões também atemporais, que muita coisa mudou, muita coisa não mudou. A genialidade do Aldous Huxley para mim é inigualável. Ele tem uma mente assim surreal. Outro livro dele que eu preciso reler, As Portas da Percepção, O Céu e o Inferno, que foi avassalador também na minha vida. Uma história muito pessoal, muito... É engraçado quanto os livros preferidos, eu sempre comentei isso, que eles transformam a minha vida. E aqui eu tenho esse sentimento de que eles são muito próximos de mim, eles são muito da minha vida, porque não só eles me atingem, como parece que tudo se conecta, é como se eu precisasse ler esses livros, eles caem na minha mão em horas certas. Eu fiz essas releituras despretensiosamente. Eu primeiro peguei O Morro dos Ventos Vivantes, depois peguei O Admirável Mundo Novo e parece que foi uma avalanche, assim, esses dois livros, porque eles continuam aqui. Eles continuam sendo parte muito grande de mim. E isso é sensacional. Vou tomar um chá, porque eu perdi a voz. Eu decido gravar o vídeo no dia que eu tô doente. Ih, meu Deus, o foco da câmera ficou... Tá gravando isso, gente? Tá gravando. Começou a aparecer aqui, que eu não queria que aparecesse. Tem um disjuntor de luz aqui, mas tá bom. Vai ser assim, meio desfoque. É que é o celular, aí ele vai caindo assim, fica meio estranho. Eu tô olhando no espelho, porque eu tenho um espelho atrás, que agora não tem mais. A câmera aqui tinha esse visor, enfim. Divagando, só um minuto. Aí eu coloco a mão lá dentro e não couve, né? Aí tem uns pedacinhos. Vamos lá. Próxima leitura que eu fiz... esse eu preciso falar mais. Por que eu fico tanto tempo sem ler meus escritores preferidos? Eu não sei. Alice Munro, Falsos Segredos. Alice Munro é uma das minhas contistas preferidas. Ela escreve de uma maneira... Ela descreve as mulheres de uma maneira muito particular. Ela constrói histórias que são curtas, mas que são gigantes. Consegue fazer um começo, meio e fim. E muitas vezes também você fica depois reverberando aquele conto, pensando sobre ele. É muito incrível. E uma observação que eu não sabia, eu fiquei sabendo por um vídeo da Gisele aqui no YouTube, que a filha da Alice Munro denunciou ela em um caso de que a filha dela sofreu um abuso, assédio, e ela não falou nada sobre isso, ela cobertou a história. Eu fiquei muito chocada com essa informação, mas eu não posso deixar de dizer que ela é uma das minhas contistas preferidas, porque ela é. Ela escreve de uma forma que me atinge muito, que é muito próxima de mim. Eu já li dela aqui também, como muitos contos dela são meus preferidos da vida. Fugitiva, Vida Querida. Então, aqui também teve contos que se tornaram preferidos da vida, que eu lembro até hoje, que eu fico pensando neles, que eles mexeram muito comigo. E, enfim, vou entrar nas histórias aqui, senão eu vou ficar aqui divagando, mas é algo para se pensar também. Desses 8 contos, eu gosto muito de todos, mas tem alguns que são preferidos. O primeiro, Arrebatada, eu só não gostei muito do final, mas até a parte, eu inclusive marquei isso, que ele poderia ser só até aqui. Deixa eu só achar aqui onde está. Na página 47, antes da parte de Mártires e Tolpuddle, eu acredito que ela poderia ter encerrado o conto. Mas, enfim, é um excelente conto também. Eu vou falar dos meus preferidos. Um deles é Uma Vida de Verdade. E aqui é muito interessante pensar no quanto uma pessoa, palavras de uma pessoa, podem transformar toda a sua vida. Aqui a gente tem 2 amigas. Uma delas acabou de ficar viúva e ela conhece uma nova pessoa na sua vida e tem tudo sendo transformado por essa amiga que decide falar algumas coisas para ela. Isso muda o rumo da vida dela.
como palavras de uma pessoa, pequenas interferências podem fazer com que a gente viva experiências muito distintas. Se ela não tivesse falado nada, talvez a vida dela não teria tomado esse rumo. E aí você vê quanto a sua vida, às vezes, está na mão de outras pessoas e atitudes de outras pessoas. Tudo está conectado. Então, sempre que alguém entra na sua vida, sempre que alguém faz parte da sua vida, essa pessoa está suscetível a mudar a sua própria vida. Então, isso é muito interessante de se pensar. Ela construiu isso de uma forma muito bonita, muito natural, muito impactante. E eu gostei muito do desenrolar de tudo, das reflexões dessa personagem. E foi bem legal mesmo esse conto. O outro preferido é o Hotel Jack Randa, que a gente acompanha um casamento que acabou. E, enfim, um dia o marido simplesmente decide largar ela por uma outra pessoa. E a gente tem essa personagem tentando se encontrar e tentando colocar um ponto final nessa história. E que talvez um ponto final meio questionável, que não é bem um ponto final, ela acaba ainda indo atrás desse marido e tentando entender o porquê que ele deixou ela, porque que ele decidiu ter a vida com uma pessoa muito mais nova do que ela. É bem impactante, assim, a forma como ela foi desenrolando as vivências dessa personagem atrás desse ex-marido e como termina. O final é muito bonito, ele é bem simbólico, ele, da mesma forma que ele deixa muitas coisas no ar e abertas, ele também conclui o que essa personagem estava sentindo. E você fica pensando sobre isso, fica matutando sobre isso depois. Foi um conto que também me trouxe muitas reflexões posteriores. Ficou comigo essa história. E mais do que todos esses, um que ficou muito, muito comigo depois que eu li, que eu fiquei muito reflexiva, é Uma Estação Deserta. Porque a gente tem uma história sendo contada sobre diversos olhares. Tem um acontecimento aqui e a gente tem os vieses de várias pessoas sobre o mesmo acontecimento. E a gente não sabe quem está falando a verdade. Isso é o que mais me pegou. O quanto a gente pode falar qualquer coisa. As pessoas vão ou não acreditar em você e na sua história. Aqui não tinha como ter provas, porque eram aquelas pessoas que estavam ali naquele momento. Mas você não sabe quem é realmente que está contando a verdade. Isso pode acontecer em qualquer momento, qualquer situação em que você se pega vivendo uma experiência, que compartilhando com outras pessoas, que você tem os seus pontos de vista. E aqui isso é bem abrangente, porque ela consegue transmitir isso. Que em um momento você pensa, a história é essa. E aí outra pessoa começa a contar a mesma história. Aí você fica, não, mas peraí, o outro falou uma coisa um pouco diferente. E aí você depois tem um outro viés e pensa, não, mas não é possível. E aí fica mas quem será que falou a verdade? Quem será que tá aqui mentindo nessa história? Então é muito legal, muito grandioso esse momento de leitura, assim, que depois você fica pensando o quanto isso impacta na nossa vida também. Assim como uma amiga que interferiu na vida da amiga e mudou a vida dela completamente, que você também tem várias histórias sendo contadas de formas diferentes e cada um tem a sua experiência, a sua ideia, e isso também pode mudar a vida de uma pessoa. Por exemplo, quando é um crime, quando é um acontecimento grave, isso pode colocar uma pessoa na cadeia, isso pode fazer com que uma pessoa sofra pro resto da vida. É muito interessante de se pensar e eu gostei muito. É um livro redondo, assim, é mais uma maravilha escrita pela Alice Munro. Eu não quero deixar de lê-la, porque os livros dela até hoje, todos os que eu já li, esses 3, foram muito importantes para mim, foram muito impactantes. E eu passei momentos incríveis ao lado dessas leituras. Então, é isso. E agora, eu vou abrir um parênteses para falar de um dos meus livros da vida, aqueles que são o que eu sou. Em um momento aqui no canal, eu fiz um vídeo que eu falava dos livros que são o que eu sou, em que eu falava de Christiane F., Clarice Lispector e Sylvia Plath. Elas são parte de mim. Eu sempre falo que os livros são parte de mim, mas tem alguns livros, escritores, que são um pouquinho mais. E esse livro é o quarto. Ou, enfim, tem outros livros que também são meus preferidos da vida, mas esse aqui mexe comigo
em tantos aspectos da minha vida que eu não consegui falar sobre ele novamente. Eu fiz essa leitura lá em 2021. No momento que eu terminei de ler, eu queria muito fazer um vídeo, espalhar para o mundo, panfletar esse livro, mas eu não consegui. E aí eu fiquei pensando, não, eu vou reler e vou fazer um vídeo. E eu reli e não consegui fazer esse vídeo porque ele seria muito, muito de mim. E eu não sei se eu ia conseguir também transmitir tudo que eu quero com esse vídeo e com o que esse livro significa para mim, que é O Deus das Pequenas Coisas, da Arundhati Roy. O que tem nessa história que torna ele tão especial? Não fala só sobre gêmeos bivitelinos, que tem uma história muito trágica e que se passa na Índia. É uma realidade muito diferente da minha. O que eles viveram não tem nada correlacionado com a minha vida, mas ele é grande parte do que eu sou na sua construção. Se eu pudesse me descrever em características de ser humano, esse livro falaria sobre mim. Ele é a personificação de muitas coisas que eu acredito, de amor, de conexão, de vida. Uma das coisas que ele tem aqui, algumas coisas eu consigo falar assim para vocês mais superficialmente, é que a autora ela escreve através de metáforas. A minha vida eu construo através de metáforas. Ela compara tudo. Ela consegue ser genial a ponto de ter sempre algo incrível para exemplificar. Então, por exemplo, aqui dá uma passagem comum, corriqueira. Estava chovendo quando Rael voltou para Yemenem. Cordas de prata perpendiculares picavam a terra solta, pipocando como tiros. A velha casa no morro usava o seu telhado íngreme com mansardas, como um chapéu enfiado em cima das orelhas. Tudo nesse livro é construído assim. E eu acho que é uma das coisas mais lindas que eu já tive o prazer de ler na vida. E toda vez que eu paro e penso nele, eu me emociono. Eu escrevi nele inteiro, eu conversei com esse livro muitas passagens, eu fiz orelhas nele, e não tem nenhuma parte que eu não tenha amado, devorado e ficado tocada. E é impressionante, assim, dizer que é uma das histórias mais... É um obrigado por ela ter escrito esse livro. Eu sou muito grata a Arundhati Roy por ter escrito esse livro, porque sem ele eu seria diferente. E eu acredito muito nesse poder da literatura. Tanto que quando eu comecei a pensar ao ler foi para falar sobre isso. Um dos primeiros vídeos que eu fiz foi sobre A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. E eu acredito na literatura e no poder que ela tem de transformar as vidas das pessoas. Eu não falo isso da boca para fora, eu falo porque é o que eu vivo, é o que eu sinto, é o que avassala a minha vida, é o que me transborda. É um transbordar incessante você encontrar livros assim. É algo que muda, que significa, que ressignifica a sua vida. E ele fala, inclusive, o nome, o título do livro, O Deus das Pequenas Coisas. E aí eu escrevi em cima, O Deus da Perda. É inexplicável. Eu queria conseguir falar tudo que eu sinto com esse livro, mas é demais. É muita coisa num livro só. Se essas palavras não foram suficientes para convencer você a ler esse livro, leia esse livro. Leia. Se deixe ser inundado por essa história. E ela é muito mais do que só essa história. Ela tem muitas camadas, muitas camadas. E fala de amor, fala de vida, fala de pequenas coisas e de um mundo todo, de um universo todo, de leis de amor, de Deus, de perdas. E toda vez que eu pego esse livro eu tenho um negócio. Leiam esse livro. Eu tô tomando chá e tá me dando calor. Agora, falando em livros que transformam a vida das pessoas, vamos falar sobre a próxima leitura e o vídeo que eu fiz e não postei. O que aconteceu? Eu li A Vegetariana, da Han Kang. E aquele livro, ele é um grande Laura, assim, gritando Laura, Laura, Laura. Eu, inclusive, quando eu fui lê-lo, eu não sabia, comecei a ler achando que era uma coisa e foi algo completamente diferente e avassalador,
que no final eu terminei em prantos, que eu precisava colocar aquilo pra fora, e eu gravei um vídeo. E no vídeo eu falo muitas coisas da minha vida pessoal. E se você em algum momento acompanhou Pensar ou Ler no passado, você sabe que eu falava muito da minha vida pessoal. Eu trazia vídeos que falavam sobre a minha história, coisas que aconteceram comigo e que eu removi, eu não deixei mais por aqui. Eu coloquei eles como privado, porque eu não gostaria mais de expor a minha vida esse tanto por aqui. E falar de literatura é impossível sem falar sobre Laura, porque literatura é o que eu sou e molda toda a construção da Laura como pessoa. É intrínseco, não tem como dissolver os livros da minha vida pessoal. Mas em alguns momentos eu não gostaria que isso fosse tão exposto, por isso eu removi esses vídeos e também não vou colocar no ar esse que eu falei sobre a vegetariana, porque eu exponho muitos traços e muitos momentos da minha vida, mas se em algum momento decidir compartilhar também não tem nenhum problema, isso é uma decisão que cabe a mim e eu sei que ajuda muitas pessoas também. Eu tive comentários muito positivos na época quando eu comentei sobre algumas coisas da minha vida, mas também comentários muito negativos, e aí você tem que lidar com pessoas que não sabem a missa à metade e querem falar sobre a sua vida e sobre características suas e te dar diagnósticos e enfim, coisas da vida e da internet que a gente já tá há muito acostumado e careca de saber que as pessoas não têm filtros para falar por aqui e acham que atrás de um computador você pode falar o que você quiser. Então eu preferi me poupar disso e tá tudo bem. Mas é um livro que eu gostaria de panfletar também, é um livro que eu gostaria de espalhar para as pessoas e dizer, olha só, é isso aqui, vocês não entendem, vocês não entendem. É um livro que fala sobre a incompreensão das doenças mentais, de transtornos psiquiátricos, de neurodivergência. As pessoas têm esse grande preconceito, ele existe, ele está escancarado, não mudou, não mudou. Existe muito preconceito. As pessoas não conseguem entender que são doenças também. Assim como você quebra uma perna, você também pode quebrar pedacinhos da sua existência, do seu cérebro, da sua mente, e aí você precisa consertar isso. E não é uma tarefa fácil, assim como você coloca um gesso na perna, você tem que fazer tratamento para doenças mentais. E aqui a gente tem uma escritora que conseguiu escrever e descrever muito bem, porque ela fala do olhar do marido. Então esse marido começa a história contando e já começa sensacional, porque é isso. É você não conhecer a pessoa que você está dormindo do lado e aí simplesmente você acha que um dia ela enlouquece. Mas existem camadas e camadas e camadas de como ela chegou a estar nesse estado, como ela chegou até esse momento, esse fatídico momento. Aí você começa a destrinchar a história e aí vem o pai, e aí vem outras pessoas falando, vem toda essa pressão social. E é uma avalanche, porque não é só em ser vegetariano e não comer carne, não é o não comer carne, é o não querer. Mas não querer só não comer carne, é o não querer viver. E ela também, na segunda parte, vai trazer uma pessoa falando sobre a parte sexual, que é algo muito, muito difícil. Essa sexualização de pessoas que têm transtornos mentais, e o quanto você acha que pode abusar de uma pessoa, o quanto você acha que você pode fazer o que você quiser com ela é louca mesmo. Então, tem muitas camadas. Enfim, vale a pena você ler. Eu gostaria que todas as pessoas do mundo lessem esse livro. É uma discussão infinita. Poderia falar muito, mas vou me deter aqui. E, por favor, leiam esse livro de verdade. E mudando de assunto, a moça que não lia em e-book acabou começando a ler muito em e-book. E por que isso aconteceu? Eu me mudei pela milionésima, centésima vez neste canal. Todos os vídeos eu apareço em um lugar diferente. E enfim, a minha vida é assim mesmo. E quando eu me mudei, eu não tinha esses livros aqui comigo. E na verdade, eu trouxe os livros que eu já li, que eu tenho apego sentimental. E só alguns livros não lidos. E eu não estava com vontade de ler aqueles livros que eu havia trazido naquele momento. E eu comecei a ler no Kindle. Eu leio muito rápido, como eu já havia dito. Eu tenho essa sensação que eu não absorvo tanto. Mas eu queria muito continuar lendo. Eu estava muito nessa vibe de ler, assim. Queria continuar lendo muitas coisas. E eu realmente li muitas coisas. E eu fiz um trato comigo mesmo. Eu fiz um propósito, um negócio comigo mesmo, que é: eu só vou ler no Kindle escritoras mulheres. Claro
claro que vou ler outros livros físicos, e se os físicos forem de escritores homens, tudo bem, mas no Kindle eu quero ler apenas escritoras mulheres. Aí falando então da minha próxima leitura, que é A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula K. Le Guin, não sei. E eu estava doida para ler essa escritora. E o que aconteceu? Eu não gostei tanto assim desse livro. Eu gostei muito das reflexões. E se o mundo não fosse governado por homens e a gente tivesse pessoas que não têm um sexo definido? Como a gente lidaria com a política, com a guerra, com tantas coisas no mundo se a gente não fosse definido pelo nosso gênero? Eu encontrei muitas reflexões nesse livro muito interessantes, mas eu não consegui me conectar com o personagem principal e com a história desse personagem. Eu achei muito chato. E em muitos momentos eu tive vontade de abandonar a história porque eu não aguentava mais. Principalmente quando esse personagem faz uma viagem não só exaustiva para eles, como para quem está lendo. Por mais que eu goste muito desse tipo de jornada, que eu não aguentava mais, eu queria muito que acabasse. Então foi isso que me pegou. Eu gostei muito do contexto de todos os pontos levantados, mas a trajetória dos personagens não me pegou. Mas eu quero ler outros livros dela. Ela tem muitos outros livros e eu acredito que em algum momento eu vou me encontrar com algum personagem dela também. O próximo livro não me trouxe nada. Foi uma história que eu li e tanto faz se eu tivesse lido ou não, porque não me trouxe realmente nenhuma grande reflexão. E eu acabei no final falando, tá, li, mas e aí? Que é A Casa Holandesa, da Anne Patchett. Traz a história desses dois irmãos, desta casa, que traz como um grande personagem também, e do que acontece na vida deles em relação a ser expulso dessa casa, dos pais, da madrasta. Tem uma construção ali em volta disso, mas nada que se aprofunde, não traz nenhuma grande questão. E eu gostaria muito que o livro não tivesse sido escrito pelo irmão para contar fragmentos da história da irmã. Eu gostaria que a irmã tivesse contado essa história com a voz dela, com o ponto de vista dela sobre as suas próprias vivências e trajetória, já que esse irmão não viveu nem metade do que ela viveu. Eu senti falta de muito nesse livro e foi realmente ruim, assim, não foi uma leitura que me trouxe praticamente nada. O próximo livro, eu preciso dizer que a escrita é muito boa, que é O Bom Filho, dessa autora que eu não vou saber pronunciar o nome. Já começa com uma tragédia e vai se desenrolando na mente desse personagem de tudo que aconteceu pros fatídico momento ali do início do livro. Eu preciso dizer que sempre que eu leio livros assim, é impossível com que eu não lembre de Precisamos Falar sobre o Kevin, da Lionel Shriver. Porque esse livro é uma das coisas preciosas da minha vida também, porque eu nunca vou conseguir esquecer esse livro. Nunca vou esquecer o final, que foi uma das coisas mais avassaladoras também que eu já li, em que ouvir aquela frase, aquele personagem falando aquilo pra mãe, é sem palavras. E aí, quando eu comecei a ler esse livro, já no começo estralou o que era e o que tinha acontecido. Inclusive, quando ele fala que existem mais dois personagens na história, eu já sabia, e pronto, vai acontecer isso aí no final. E dito e feito. Claro que tem algumas mudanças, mas basicamente a história gira em torno disso e a gente vai descobrindo o que acontece com esse menino. E claro, tem grandes reflexões aqui, mas eu não achei nada muito extraordinário, nada muito novo, ou para mim realmente não foi novo, porque eu já sabia o que ia acontecer já no início do livro. E foi interessante acompanhar a mente desse personagem. É algo que eu gosto muito na literatura, de desvendar esses fragmentos da mente humana, mas que acabou não sendo tudo isso. O que me prendeu mesmo mais foi a escrita da autora, que é muito boa. Aí temos o próximo, que é... eu não sei para que veio, o que aconteceu com essa leitura, o que era o propósito dessa história, que é A Parede, da Marlene Haushofer. A moça, essa senhora de meia idade, um dia vai para uma casa de caça de campo do pessoas aqui que não vem ao caso, e ela simplesmente, do nada, da noite pro dia, baixa uma parede e ela é dividida entre ela ali, somente ela viva, e o resto do mundo congelou, enfim, deixou de existir. Ela precisa sobreviver cuidando de uma vaca, de um cachorro e de um gato e de mais coisas que acontecem. E aí tem um grande motim que vai lá no final ser desvendado, mas que também não diz para que veio. É um livro que eu não entendi o propósito. Ah, sobrevivência. Ah, aprender a viver sozinha. Mas
nesse livro, faltou tudo. Eu não consegui gostar, de verdade, não consegui gostar desse livro. Aí nós temos um outro. Esse sim já vou até botar o caderno aqui, porque abriu muitas reflexões na minha cabeça, que é a Canção de Ninar, da Leila Slimani. Eu achei muito a autora querendo justificar o injustificável. E eu não entendi por que ela usou imigração para falar disso. Eu acredito que é mais um dos livros que usa coisas para chocar. E eu não consigo gostar da literatura assim. Porque se fosse só a história da imigração, de como é a vida das babás, de como funciona toda essa pirâmide social, ia ser um livro muito bom. Mas aí ela colocou uma coisa que ela fala, não iam me ler. Não iam ler esse livro se fosse só isso. Eu acredito que ela, a autora, né, foi lá e pensou, não, eu vou colocar aqui uma coisa muito chocante, muito forte, para que as pessoas olhem para o meu livro e chamem atenção para isso. E eu não consegui tirar isso da cabeça o livro todo, porque foi o que eu senti, que ela colocou aquilo ali só para chamar público, para falar, olha, tem umas coisas aqui sangrenta para falar sobre imigração, para falar sobre imigrantes. A autora, ela é franco-marroquina, então ela tem propriedade para falar sobre isso, ela sabe muito sobre o seu próprio povo e como é viver em outro país, como são as questões de preconceito, de como tem trabalhos que ninguém quer fazer. E, enfim, são muitas camadas que envolvem esse assunto e eu acho um assunto muito interessante. Algo que eu gosto muito de ler, que me pega e que me prende, que eu acho importante, que a gente deve passar adiante. Mas esse ponto de fazer um grande espetáculo, eu não gostei. E aí parece que ela desmereceu todo o restante da história com esse fato. Ela tá querendo justificar e dizer que, tudo isso aqui causa isso aqui. Mas na verdade ela acaba desmerecendo tudo isso aqui. Quando ela faz isso aqui, quando ela faz esse acontecimento chocante, ela desmerece toda essa luta, toda essa batalha que é ser imigrante em outro país. Como ela conseguiu fazer isso com o próprio trabalho, moça? Não faz isso. Eu fiquei pensando nisso o livro inteiro. Queria brigar com ela, queria brigar com a autora. E falar, moça, mas não pode fazer essas coisas. Enfim, eu discutindo com a autora durante a obra porque eu queria que ela não tivesse feito aquilo e tivesse só se detido na parte importante da história. Mas enfim, foi um livro bem controverso pra mim, que eu fiquei lá matutando, passando raiva. Mas tá bom. Aí, gente, eu lembro das coisas mais lindas também. Que ano bom de leituras. Que foi, eu até tinha esquecido de pegar, que é essa preciosidade aqui de uma das minhas escritoras brasileiras contemporâneas preferidas, que é a Mariana Salomão Carrara, que escreveu isso aqui, gente. A árvore mais sozinha do mundo. Quando falo do Rio Grande do Sul, me pega. É aonde meu calo dói. É esse sentimento, assim, de pertencer que eu tenho muito grande com aonde eu nasci. Aqui ela vai falar sobre fumicultores, numa região muito próxima de onde eu vivi boa parte da minha vida, que é Santa Maria. E a gente tem esses personagens tão desesperançados. Os fumicultores e muitos agricultores do Rio Grande do Sul passam por isso. E quem lida muito com essa solidão, com problemas financeiros, com esse o que eu vou fazer? Eu não tenho opções. Eu tenho uma família, eu preciso alimentar essa família e eu me vejo afundada em dívidas. Eu me vejo perdido. Eu vi muitas pessoas próximas fazerem o que esse personagem faz. Dói muito. Eu consegui enxergar muitos momentos desse livro, a minha infância, muitas pessoas que eu conheci. A história contada, a autora ela não é gaúcha, ela é de São Paulo. Ela foi até o Rio Grande do Sul pesquisar sobre esses fumicultores e ela deu voz para isso. Ela construiu a história como se uma árvore, um espelho, uma roupa de passar veneno e uma caminhoneta estivessem contando a história. Gente, eu me emocionei tanto. Eu vi com esses olhos assim na minha cabeça, eu vi passagens da minha vida. Principalmente quando a caminhoneta começa a contar a história, eu comecei a chorar muito, porque a minha família teve uma caminhoneta. E ela conseguiu, nesse olhar do externo, de que não é dentro da família, como se outras pessoas de fora estivessem olhando para eles, ela conseguiu transmitir de uma forma muito singela, muito bonita, a realidade dessas famílias e a realidade de
muitas pessoas no Rio Grande do Sul, não só, como eu disse, fumicultores, mas colonos mesmo, agricultores, e que passam veneno também, esse contato. Eu sei também o que é isso, porque eu mesma já passei veneno. Aquela que não vai contar da vida, daí começa a explanar no vídeo coisas sobre a vida pessoal. Enfim, leiam esse livro, gente, leiam esse livro, ele é maravilhoso. Eu gostaria de ter feito um vídeo, eu acredito que eu ainda vou fazer esse vídeo, eu tava pensando muito, pensei agora também, tem muito aqui e eu queria passar isso adiante. Mas em algum momento talvez eu apareça falando sobre ele, mas se eu não aparecer, leiam esse livro. Se você está aqui me ouvindo agora, leia esse livro. É incrível, 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 incrível mesmo. Essa escritora, eu gosto muito dela, quero ler outros livros dela. Inclusive tem um que todo mundo tá falando agora, que é Noite de Sábado, se eu não me engano, que eu quero muito ler também. E aí vamos pro último livro lido. Eu li 3 da... como é que é o nome dela? Valérie Perrin. E é uma história muito bonita, assim, de 3 amigos, tem essa proximidade tão grande, que são 3 pessoas completamente diferentes e que acabam se unindo por amor mesmo, eles acabam se unindo e se agarrando uns aos outros. E sim, me emocionei em algumas passagens, acho que tem alguns momentos bem bonitos, algumas frases bem marcantes, mas que eu não tirei tanto assim. Eu não sei se pelo momento da minha vida, se por já ter lido muitos livros, ou se realmente porque a leitura não conectou comigo da forma como conectou a tantas outras pessoas que eu vi. Tem alguma coisa que tá piscando aqui, não sei se vai ficar sem bateria, talvez. Mas então só pra finalizar o vídeo, já que parece que tá piscando a luz e vai acabar a bateria, foi uma boa leitura e eu gostei de ter realizado. E é isso, aqui eu já falei mais de hora, mas com certeza esse vídeo vai ficar menor quando eu for editar, porque eu acabo falando muito, aí tem partes que eu corto, aí eu sou prolixa, e, enfim. É isso, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam fazendo ótimas leituras por aí, e eu volto daqui um tempo ou logo para falar sobre mais leituras por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!